Minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais esse dia de decisão, a mais esse dia de oração, a mais esse dia de apoiarmos a nossa fé e a nossa esperança na palavra de Deus. E hoje eu quero meditar junto com você a respeito de como nós lidamos com as calúnias, com as perseguições, com as conversas mal faladas a nosso respeito, sabe, com fatos da nossa vida que são interpretados de uma maneira tão equivocada pelas pessoas talvez que nós mais amamos e confiamos. Como você tem se comportado mediante as situações de constrangimento a respeito da sua vida, em que outras pessoas te interpretam de uma maneira tão negativa, te julgam de uma maneira tão desconstrutiva? Como você tem reagido aos apedrejamentos, às pedradas que todas nós inevitavelmente sofremos ao longo da nossa caminhada? Você se sente mal com isso? Você procura se justificar e colocar a situação a limpo de todas as formas? Você pede justiça de Deus? Como você tem se comportado a respeito disso? Você tem acreditado nessas ofensas, se culpado por isso? Como você tem feito com os apedrejamentos na sua vida ou na vida das pessoas com quem você se relaciona e você gosta? Olha, nós temos o exemplo e um testemunho de uma pessoa na Bíblia, lá em Atos, no capítulo 7, vai falar a respeito de Estevão. Estevão era uma testemunha de Cristo, ele testemunhava a obra de Deus. E isso provocou um certo desconforto nas pessoas que não acreditavam em Jesus, a ponto dessas pessoas manipularem outras, persuadirem outras pessoas para que Estevão fosse realmente apedrejado, para que Estevão realmente perdesse a sua vida. E a Bíblia nos fala que aquele homem cheio do Espírito Santo, no momento daquele apedrejamento, daquela situação tão desconfortável, daquela manipulação, no momento daquelas calúnias a respeito dele, ele não olha para as pedras, ele olha para o céu. A Bíblia fala que aquele homem, ele vê Jesus assentado num trono, ele vê Jesus em pé e na frente dele, e de uma maneira tão maravilhosa, ele consegue orar e pedir perdão por aqueles pecados daquelas pessoas, por aquelas atitudes que aquelas pessoas estavam tendo contra ele. Ele tem um olhar fixo na eternidade e não nas pedras. E muitas vezes, minhas irmãs, nós saímos de situações tão feridas porque nós queremos nos justificar, nós queremos fugir das pedras, nós queremos orar contra as pessoas. Tem muita gente que faz essa oração de feiticeiro, né? De orar pedindo que Deus levanta a espada e faz a pessoa sofrer um acidente, quebrar a perna, está repreendido em nome de Jesus. Tem pessoas que, ao serem apedrejadas, desejam o mal para as pessoas que a apedrejam. E ao invés de olharem para as pedras, de olharem para Jesus, elas olham de fato para as pedras. E o que faz a diferença de nós nos mantermos emocionalmente saudáveis nos momentos de perseguição é, de fato, nós olharmos para Deus e não para as pedras. Foi assim que Davi fez no momento de perseguição que Saul estava tendo contra ele por inveja. Ele não olhava para Saul, ele olhava para Deus, ele falava assim: Deus, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Meu socorro não está nas pessoas, não está nos montes, não está em nada. Está no Senhor. Foi assim que Moisés venceu no meio da rebeldia do povo durante a caminhada e a peregrinação no deserto. Ele não olhou para a rebeldia das pessoas. Ele não olhou para as pessoas. Ele olhou para Deus. Assim também foi com Abraão, nos momentos de ansiedade em que ele achava que a promessa não iria se cumprir, ele já estava desestimulado. E aí Deus fala com ele, fala assim: Abraão, sai da sua tenda, agora olhe para o céu. Assim como você não pode contar as estrelas que estão no céu, você não conseguirá contar a sua descendência de tão numerosa que será. Então, minhas irmãs, o meu convite é para que você tire os olhos das pedras, tire os olhos dessa terra,
Tira os olhos daquilo que te faz mal. A bênção e a maldição estão condicionadas ao nível da nossa ótica, até onde nós podemos ver. E que você venha tirar os olhos de tudo que te faz mal e venha olhar para o autor e consumador da sua fé. Venha olhar para Jesus. Para onde você está olhando, minha irmã? Que você decida ser feliz hoje, tirando os olhos das pedras e olhando para a eternidade. E que você hoje, junto comigo, venha manter um olhar na eternidade. Minha irmã, eu espero que essa mensagem tenha te abençoado muito e que você possa realmente compartilhar tudo isso que você tem recebido através desses devocionais nas suas redes sociais, compartilhando com as suas amigas, curtindo o vídeo, deixando seu comentário, para que outras mulheres também possam participar desse grande devocional, dessa grande rede de mulheres edificadas através de uma decisão de serem felizes. Olha, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito e até amanhã para o próximo devocional. Que Deus te abençoe.